Essa semana eu estava ouvindo um hino cristão e uma frase do hino, ela destoa muito da revelação das Escrituras. O hino diz assim: daquele dia e hora quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho. Olhe só, essa declaração, ela parece ser bíblica, porque se eu ler Mateus 24, o versículo 36 diz de fato: porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Veja em primeiro lugar que o texto diz ninguém sabe, não fala ninguém saberá. Mas esse não é o ponto conflitante principal, né? Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. É preciso entender em que momento da sua vida o Senhor Jesus falou isso. Porque se ainda hoje o Filho não sabe, ele não é Deus. Então, o cristão, ele precisa compreender em qual corrente teológica ele está inserido. Porque há pessoas que se dizem cristãs e não creem que Jesus é Deus. E há inclusive outras religiões que dizem crer em Jesus como um grande profeta e argumentam que ele também não é Deus. E um dos argumentos é justamente esse, que Jesus ignorava algo que Deus não pode ignorar. Porque há 3 atributos que se chamam incomunicáveis e que pertencem a Deus, que é o poder de estar em todos os lugares, é a capacidade de poder todas as coisas e é o poder de saber todas as coisas. As palavras técnicas você conhece. Nós cremos que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, os 3 chamados omnis ou os 3 omnis. Verdade? Então, você crê que um ser é divino se ele tiver os 3 omnis, que são os chamados atributos incomunicáveis da divindade, aquilo que o homem nunca terá e nunca será. Então, se nem o Filho do Homem nunca saberá, então ele não é Deus. Entretanto, nós sabemos que Jesus é Deus. Então, como que é possível que ele tenha dito isso? Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Esse é um tema amplo, mas eu quero me ater somente aqui. Tá bom? Como que Jesus disse isso? É porque ele estava vivendo a encarnação. Agora, olha o que está escrito em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O versículo 7, a minha tradução diz que ele aniquilou-se, a palavra original é kenose, é a doutrina da kenose, a doutrina do esvaziamento. Ele esvaziou-se daqueles atributos incomunicáveis
que estão presentes em Deus. Por que se diz incomunicáveis? Porque existem atributos comunicáveis de Deus, como o amor, a mansidão, a misericórdia, a bondade, a longanimidade e outras virtudes que são atributos de Deus, mas ele comunica aos homens, especialmente aqueles que recebem a Cristo. Então são atributos comunicáveis. Mas os três homens são incomunicáveis. Na encarnação, o Senhor Jesus abriu mão desses três atributos e se tornou um ser humano perfeito. Um ser humano perfeito. É por isso que durante a encarnação ele não sabia daquele dia e hora, porque ele esvaziou-se da sua divindade. Agora, se nós continuar a mesma leitura lá em Mateus, eu citei o capítulo 24, o versículo 36. Agora, olha a diferença do Senhor Jesus ressuscitado no capítulo 28, no versículo 18. Ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Na ressurreição, ele retoma para si o poder que já era dele. Ele retoma os três atributos incomunicáveis. É por isso que em Atos, no capítulo 1, já vou concluir, tenha um pouquinho de paciência, porque às vezes nós temos paciência de ouvir um hino que fala algo que contraria a revelação das Escrituras e não temos a mesma paciência para comparar isso com a palavra de Deus. Então, finalizando, Atos 1, o versículo 6 diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Note que agora ele não fala de si mesmo como aquele que ignora. Ele diz: não compete a vós, não compete a vós saber os tempos ou as estações. Então, depois da ressurreição, não é possível falar de Jesus como alguém esvaziado da sua divindade, porque isso contraria a clara revelação das Escrituras, que apresenta Jesus como Deus.